Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou Marcos Velasque e conduzirei o programa de hoje. Hoje nós temos uma temática para lá de especial para tratar com vocês, mas para que nós possamos começar, eu gostaria de apresentar nossas convidadas de hoje. Nós temos aqui a professora Rúbia Spangenberg de Souza e a professora Jaqueline Spangenberg Gilbert. Isso. Bom dia, professora. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e tratarmos desse assunto que é tão importante, né? A nossa temática de hoje vai falar sobre a importância da formação acadêmica e profissional. E por isso que eu convidei vocês para que pudessem compartilhar um pouco da vivência e experiência de vocês. Então, vamos começar nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, sobre como começou a formação acadêmica. Como que foi lá para vocês? Pode ser a Rúbia primeiro, depois na sequência a professora Jaqueline. Deveria ser a Jaque antes. Bom, é um prazer, né? Primeiro agradecendo o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. A minha início de trajetória acadêmica não foi lá a das melhores, né? Acho que como a da maioria das pessoas, foi meio difícil tomar a decisão do que eu seguiria no ensino médio. E a princípio eu não quis fazer nada, decidir nada. Eu fiz o ensino médio normal, né? Regular. Naquela época, fui fazer o pré-vestibular, mas não prestei para nada, né? Eu queria tirar férias. E então, minha mãe falou naquela época para mim, você precisa decidir alguma coisa que você vai fazer. E então, ela falou assim, eu acho que você ou vai fazer enfermagem ou vai fazer magistério. E eu não queria nenhuma das duas, né? Mas a vida vai levando a gente e ela resolveu pagar um curso de técnico de enfermagem para mim. Então, eu fui fazer um curso técnico na época. E eu fiz esse curso, fiz auxiliar técnico de enfermagem e outros cursos na área. E passando por muito tempo, casei, tive filhos. E ela voltou novamente no ponto da formação acadêmica. E ela sendo pedagoga, né, psicopedagoga, depois lecionava muitos anos, ela cobrou isso de mim. Ela falou, você precisa fazer uma faculdade. Então, eu falei, mãe, acho que eu não quero escolher agora, não é época. Então, ela falou, você vai fazer pedagogia. E, novamente, eu não tive muita escolha, né? Então, ela que acabou decidindo a minha trajetória profissional. Primeiro com um curso técnico e depois com pedagogia. E o dilema maior é como vou juntar as duas profissões, né? Tanto na área de enfermagem quanto na área educacional, né? Como pedagoga. Sim, e essa é a dificuldade. Sim, mas vamos com calma. A nossa conversa. Nós ainda vamos voltar a falar sobre isso. O interessante é que você falou sobre o início da trajetória acadêmica e é uma questão que nos traz uma reflexão pelo seguinte. É difícil realmente você tomar uma decisão tipo, o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero pro resto da minha vida? Porque fazer a escolha de um curso acadêmico também tem essa linkagem com a atuação profissional. Então, todo jovem se para pensar e muitas vezes vem também dos pais, tipo, vai chegar o momento de você fazer a sua escolha. O que você vai fazer? Exato. Hoje está um pouquinho mais fácil porque tem cursos, tem algumas entrevistas que você pode fazer, tem que você para ter um direcionamento, né? Para uma escolha acadêmica e profissional. Mas há um tempo atrás não tinha. Você tinha que ir na coragem ou muitas vezes na influência de pais, amigos, familiares, né? Ou de algum professor também que acabava influenciando na sua escolha da atuação profissional e acadêmica. Então, esse é um tabu ainda até nos dias de hoje. Muitos pais têm essa dificuldade de conversar com os filhos e dizer, olha, então, vamos conversar agora. Você já está aí com 16, 17, terminando o ensino médio, e o que você vai fazer do resto da sua vida? O que você pensa em fazer, né? Então... E muitos pais também querem induzir o sonho do filho. Sim. Não deixa eles fazer essa escolha por si próprio. Ou né? muitas vezes se realizam
na escolha do filho, né? Então aí vem essa influência, né? Tipo, verdade. Olha, eu não pude, mas eu quero que você seja. Exato, é isso. Então, às vezes, se torna um pouco difícil isso, né? Mas é importante. Porque, assim, na nossa vida, nós temos escolhas que vão influenciar o resto da trajetória da nossa vida. A escolha profissional é uma delas. A escolha acadêmica também é uma delas. A escolha de um companheiro, a escolha de um carro, de uma casa. São projetos que nós tomamos, e escolhas que nós fazemos que vão mudar o trajeto de nossa vida, né? Durante um tempo, ou talvez até o resto de nossas vidas, né? Nós vemos histórias de pessoas que iniciaram uma formação acadêmica, linkaram com a atuação profissional e foi a vida inteira. Agora nós conhecemos outras pessoas e histórias de pessoas que começaram, não me identifiquei. Aí mudei. Aí não me identifiquei com essa área de atuação também. Não. Passou a vida inteira. Até se encaixar em algum lugar ou em alguma atuação, né? Então, é muito natural. E essa dificuldade mesmo com a escolha de uma atuação acadêmica e profissional. Mas em algum momento a gente vai se encaixando, né? Vamos pular agora para a professora Jaqueline. Bom dia, é um prazer estar aqui também, né, e falar da trajetória da vida da gente é muito importante, né, porque a gente acaba recordando de momentos que, com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, né, de como que foi essa base, como foi essa formação da gente. E pensando, vindo para cá e nesses dias, né, pensando no convite, e falo, nossa, eu fiz tanta coisa já e não me arrependo de nada, né? Então, todas as tentativas que eu fiz e tive, né, durante esse percurso foram muito importantes. Eu já, diferente da Ruby, nós somos irmãs, né? Desde criança, eu tinha muito decidido já na minha cabeça que eu queria ser professora, né? Tanto que minhas brincadeiras infantis era eu sendo a professora. E nada melhor como exemplo a minha mãe. Ela foi minha professora do pré na época. Então, a referência era muito forte dentro de casa, né? E naquela época ou era magistério ou era contabilidade, né? E com certeza eu terminei já, eu iniciei o meu ensino médio já como profissional, né? Já com magistério. Então foram 4 anos que eu fiz e nessa época eu gostava muito de praticar esportes, então eu sonhava ser jogadora de vôlei, né? Eu viajei para muitos lugares, mas sempre com o pé no chão que eu queria ser professora, né? Talvez professora de educação física, não sabia bem o certo, mas que eu seria. Terminando já o magistério, já engatei na minha pedagogia, né? E dentro já da pedagogia, já comecei a fazer o estágio, e que é onde a gente acaba se fidelizando, né? Vendo realmente se é aquilo que você quer, né? E a pedagogia tem um leque muito grande, porque você faz esse experimento em vários âmbitos, né? Então, tinha hospitalar, né? Tinha no Fundamental 1, no infantil, então você tinha a opção de escolha, né? Então, acaba dando uma clareza para você o que você quer. E desde lá não parei, né? Estou até hoje, sou professora da Rede Municipal de Ensino, e é o que eu amo e é o que eu faço. Mas nesse percurso ainda eu fiz um teste para a Polícia Militar. Olha só! Porque era o sonho da minha mãe, porque meu pai era militar também, e que eu fosse uma polícia feminina, né? Passei em várias provas, chegou no físico não passei. Mas, porque eu tinha escolhido ir jogar vôlei uma época, e acabei não fazendo os treinos, o que deveria ter feito, né? Focado mais, mas eu acho que então não era no meu caminho, porque não tem perfil nenhum. A não ser que fosse trabalhar, né? No colégio militar, alguma coisa nesse sentido. Mas então, você sempre se identificou com a docência, desde sempre. Isso é interessante, isso é bacana. Mas vamos com calma também. Você já está querendo engatar aí na atuação profissional, aqui a gente está com calma. Você tem 2 perfis. Uma que não sabia o que queria, outra que já tinha certeza do que queria. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar nosso bate-papo, mas ainda na pegada falando sobre a importância da atuação acadêmica, né? Na sequência, a gente vai entrar aí no segundo bloco, a gente já volta falando um pouquinho mais sobre a atuação profissional. Porque as duas estão ligadas, intimamente ligadas, né? E por que nós falamos que é importante? Porque quando nós fazemos uma escolha mais assertiva, mais próximo do que a gente vai se sentir realizado, a gente vai se sentir melhor e mais feliz, né? Com certeza. Algo muito difícil hoje, nós vemos em várias profissões, são pessoas que estão atuando já há 20, 30, 10 anos, 15 anos, e não se sentem felizes com aquilo e repassam isso para as pessoas com as quais eles têm
uma ligação direta, né? Seja atendimento ao público, seja com pessoas que trabalham. Então, e aí você percebe quando a pessoa faz porque gosta, porque ama, e quando a pessoa se sente forçada a fazer, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a importância de se sentir bem também com a sua escolha profissional, né? Aqui na Uninter, nós temos esse programa incentivado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, justamente para a gente trazer várias temáticas fazendo essa reflexão. A nossa reflexão de hoje é sobre isso, sobre a importância da formação acadêmica. Até para quem está nos assistindo, para quem vai ouvir ainda esse nosso programa, para que possa refletir e possa auxiliar e orientar as pessoas à sua volta. Eu tenho um filho pequeno que vai chegar o momento dele fazer a sua escolha. E eu quero estar próximo dele para poder orientá-lo, para poder ajudá-lo, assim como vocês também têm. Vocês também têm, e eu acredito que essa é uma preocupação que vocês têm. O que vai ser do meu filho quando chegar o momento dele fazer a escolha? Qual profissão, qual atuação, o que ele pretende fazer, porque até um determinado ponto nós teremos uma certa influência, e depois não. Então, que nós possamos usar esse poder que nós temos para ajudá-los também, né? Seja nossos filhos, seja as pessoas que estão ao nosso alcance de influência, né? Em sala de aula, na comunidade, nos grupos aos quais nós convivemos, né? Eu sei que pode não parecer, mas muitas pessoas se espelham em nós. E olha, a professora, a Jaqueline, serviu como exemplo, e por isso eu decidi seguir essa profissão. Eu gostaria e ficaria muito honrado se algum dia algum aluno meu chegasse e falasse: nossa, professor Marcos, muito obrigado. Olha, eu fiz essa escolha porque você foi meu exemplo. Então, isso traz um orgulho, traz um sentimento bom, né? Uma sensação boa para nós, né? Então, que nós possamos usar esse poder do bem que nós temos para influenciar esses jovens que ainda precisam fazer essas escolhas, né? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da trajetória acadêmica, porque é importante e serve como exemplo para eles que estão nos assistindo, né? Então, como a Rúbia comentou, é difícil? Sim, eu também me identifiquei com essa dificuldade. Quando eu iniciei a minha trajetória acadêmica, a minha dificuldade foi também do apoio. Eu já tinha em minha mente algo que eu gostaria de fazer, mas por conta dos meus pais eu não pude. Então, o que aconteceu? Desde muito pequeno também sempre gostei da área de docência. Então, como eu tenho irmãos menores, né? Então tinha que auxiliar. Chegava em casa, eu ajudava. Vocês têm alguma dúvida? Tarefas. As tarefas de casa, exatamente. Então, me sentia bem ajudando. Vamos lá, continha, texto, leitura, redação. Então, eu ajudava. Com um pouco que eu já sabia, eu ajudando elas. E assim, me senti bem com isso. Então, eu me identifiquei e eu queria ser professor. Então, quando eu estava para terminar ali o ensino, na época, o antigo primeiro grau, eu falei para os meus pais, né? Eu quero ser professor, então tenho que estudar. E só tinha uma escola na minha cidade inteira que tinha o curso de magistério. Então, fazia o segundo grau, na época, o antigo segundo grau, com formação para magistério. Meu pai, o que ele falou? Não. Eu falei, como assim não? Ele falou, não vai. Isso não é uma profissão para homem. Isso não é para homem. Eu falei, pai, que é isso? Que preconceito é esse? Ele falou, não. Ensinar é coisa para mulher, é para professora. Eu falei, pai, você está muito perdido, porque eu tenho professores homens. E não é só o professor de educação física. Tem professor de história, tem professor de geografia. Ele falou aquele velho ditado que nós já conhecemos. Quem come do meu feijão, ouve meu sermão, e você vai me obedecer. Enquanto você estiver sobre o meu teto, você vai fazer o que eu estou mandando. E aí, ainda para me castigar, me matriculou numa escola agrícola. Então, eu fui para uma escola agrícola. Da escola agrícola, eu fui para uma escola técnica. E aí, eu terminei o segundo grau, antigo segundo grau, hoje ensino médio, numa escola de contabilidade. Todo mundo que ia para essa escola se formava em técnico em contabilidade. Aprendi? Sim, aprendi. Mas me sentia bem? Não, porque não era o que eu queria, né? Aí veio a fase adulta, né? E aí eu pude fazer as minhas escolhas. Então, com 19 anos, eu falei, pai, mãe, agora eu vou fazer as minhas escolhas. Aí foi quando Você é professor. Isso. Aí foi quando eu decidi servir um período de fazer um serviço missionário. Aí fui voluntário durante 2 anos. Abriu muito a minha mente em relação a muitas coisas e escolhas também. E logo depois disso eu vim para Curitiba, fiz o vestibular e aí já comecei
a desempenhar, a começar a minha trajetória acadêmica. E logo na sequência iniciei o curso de licenciatura em História, e aí fui galgando os degraus que a gente vai conversar, vai continuar conversando. Mas é isso só para vocês entenderem que, assim como vocês, a maioria das pessoas ou tem uma influência ou não, ou positiva ou não, para a escolha que você quer fazer, né? Eu queria fazer a minha escolha e não pude fazer por questão de respeitar os meus pais e a decisão deles, né? Nem sempre os pais fazem essa decisão que é o mais próximo do que nós queremos, né? Mas nos ajudam também nas escolhas e nas decisões, porque às vezes é o que eles pensam que é melhor pra gente também, né? Vamos voltar lá então, Roberto. Vamos voltar nessa trajetória. Então, continue falando. Você, então, por escolha e decisão da sua mãe, você iniciou ali um curso técnico, né? Você técnico. Falou? Fiz técnico de auxiliar, técnico de enfermagem. Também tinha terminação de auxiliar, né? Então, eu fiz esse curso técnico durante 1 ano e 8 meses. Fiz instrumentação cirúrgica e socorrista, que era necessário naquela época para poder iniciar já, trabalhar e ter um ganho. E depois, mais tarde, daí veio a pedagogia na minha vida. Eu até fiz na instituição, na Uninter, porque nós descobrimos que meu filho mais velho tinha TDAH e estava tendo ainda um processo de diagnóstico de autista, né? Então, eu não sabia lidar com essa situação. Então, foi por isso que ela indicou, você vai fazer pedagogia porque você vai entender como ensinar seu filho. Então, foi o porquê, né? Ela escolheu esse curso. E, para mim, fez toda a diferença, né? Fui mãe sola, com 2 rapazes, para ter que ensiná-los, toda essa trajetória. Hoje eles têm 19, praticamente 18 anos, né? E eles hoje estão fazendo suas próprias escolhas, né? Então, essa parte de escolha, para o jovem, é muito difícil. Sim. Eu passei por isso e eu realmente não sabia o que fazer. Não era porque eu não queria, eu não sabia. Eu tinha muito receio de fracassar na vida, né? Ter esse fracasso, né? Sempre tive esse ponto, né? Eu não quero fracassar. Então, por isso, eu deixei que ela conduzisse, que eu acho que era mais assertivo no momento. Muito bem. Jaqueline. E eu, diferente, né? Perfis muito diferentes. Eu, logo que eu terminei, como eu havia falado, o magistério, eu já passei no vestibular e no primeiro mês já procurei um estágio, né? Porque eu queria ter a certeza, né? Apesar de sentir no meu coração que era o que eu deveria estar fazendo mesmo, eu queria vivenciar. Né, eu queria experimentar como é que é ser professora mesmo, porque já no estágio do magistério são vivências, mas elas são mais rasas, né? Não é tão efetiva assim como na pedagogia. Na pedagogia eu entrei no âmbito hospitalar, né? Então é uma coisa que eu não queria, então eu já ia descartando, né? O que eu queria ou não. E logo que eu entrei nesse estágio, eu trabalhei nessa escola há uns 7 anos, eu entrei como estagiária, já me efetivaram. Logo que eu terminei a faculdade, já peguei minha primeira turminha, era um maternal, eu lembro, era um infantil, e onde eu me realizei, né? E assim foi. No meu tempo todo, de 22 anos de escola, eu trabalhei só em 2 instituições. Então, assim, porque a gente acaba firmando laços, né, vínculos e se descobrindo. E depois da pedagogia, eu fiz uma especialização em alfabetização e letramento, que é o que eu amo fazer, ver o desenvolvimento deles lendo e escrevendo. E agora, por último, eu fiz a neuropsicopedagogia, né? Então, para ter um outro olhar, porque eu acabei fazendo um projeto de professora viajante, onde eu vou nas casas das pessoas ensinar. Então, nesse projeto, eu atendo as crianças com bastante dificuldades, né? Que dentro da demanda de sala de aula não dão conta, né? Então, eu precisava de algo a mais, né, de estratégias e de conhecimento mesmo, né, de como trabalhar com essas dificuldades. Muito bem, mas vamos com calma, porque vocês estão querendo acelerar. Então vamos lá. Mas muito obrigado por enquanto. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e já retornamos no segundo bloco, aí falando sobre a atuação profissional. Tá bom. Muito obrigado por enquanto e vamos para um breve intervalo então, pessoal. Até lá.
maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter. Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Vamos lá então, pessoal. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, vamos continuar nosso bate-papo aqui com a professora Rúbia e a professora Jaqueline. Professoras, novamente é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui neste momento para a gente falar um pouquinho sobre a vivência e a trajetória acadêmica e profissional de vocês. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre a trajetória acadêmica, né? Como foi a escolha da atuação e por que vocês chegaram nessa decisão, nessa escolha. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, vamos dar sequência e vamos falar um pouquinho sobre a atuação profissional. Como nós falamos no início, é importante a gente se identificar como profissional também e linkar isso com a atuação acadêmica para que a gente possa se sentir bem conosco mesmo, né? É uma decisão que faz, que influencia nossas escolhas no dia a dia, inclusive, né? Uhum. Se nós nos sentimos bem com a atuação profissional, nós vamos fazer aquilo bem. Agora, quando não, muitas vezes a gente vai talvez até prestar um serviço não tão bom quanto deveria, né? Pelo fato de não nos sentirmos bem com isso. Mas vamos lá, então. Rúbia, professora Rúbia, como foi então iniciar a sua trajetória profissional? Então, eu comecei na área da enfermagem, né? Sim. Eu fui trabalhar como técnica de enfermagem e atuo até hoje, trabalho em uma UTI de uma instituição aqui da cidade. Então, eu tenho uma jornada bem puxada, né, de trabalho.
Mas eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, né? Ótimo. Que casa com o que você acabou de falar. Mas eu não deixei a pedagogia de lado, né? Comecei a fazer os cursos, pensar numa pós-graduação e sempre conversando com minha irmã do que ela achava, de familiares, né, que atuam na área da psicopedagogia, de psicanálise. Então, a gente vai se formando, né, e a gente não para de estudar nunca, né. Então, a área da atuação profissional é na área de enfermagem, por causa do curso técnico e do retorno financeiro, que ele é imediato, né? Você não precisa... você faz o curso e você já está pronto para o campo de trabalho. É diferente da atuação da área da educação, onde você tem que fazer várias especializações, vários cursos, está sempre atualizado, né? Hoje nós temos um ganho muito importante, que são as mídias sociais, né? A rede, a internet é assim, uma ferramenta muito importante para o professor na sala de aula. É claro que eu trabalho como professora voluntária e isso também não me deixa fora de sala de aula, mas para o ganho financeiro, hoje é no técnico que eu tenho, né? Uhum. Mas futuramente atuarei como... As minhas pós estão me levando mais para a área da saúde, né? Como pedagogo hospitalar ou psicanálise, que são as duas coisas que eu quero fazer futuramente. Então, a gente... São projetos que você ainda está ajustando, que a gente vai linkando, né? Sim. A gente vai estudando o mercado e a gente vai vendo o que você vai se adaptando melhor ao seu estilo de vida. Ótimo, muito bem colocado. Jaqueline. Ai. Você começou lá já querendo falar no primeiro bloco sobre a atuação profissional, agora pode falar. Então, eu acho que a base ali, o estágio é muito importante, né? O estágio te dá um alicerce para futuramente você exercer sua profissão. Isso. Né? E eu acredito, como você falou, que todos os cursos deveriam ter. Não só os cursos de licenciatura, todos, para que você pudesse se identificar, Sim. ver se você realmente se identifica com isso, né? Os cursos de licenciatura têm esse poder, né? Com o estágio, né? Uhum. E assim, é um ganho, né? Quando a gente pensa que são 4 anos da tua vida ali que você está só na teoria e, de repente, vem um estágio para complementar essa teoria, né? Muitas coisas acabam fugindo da teoria, né? Porque você vê que a prática acaba não casando. Porém, a gente vai se adaptando no que vem aparecendo pela frente. E quando eu fiz o estágio, eu comecei a trabalhar nessa escola e eu passei por várias áreas dentro da escola. Então, eu não fiquei só como estagiária de pedagogia, mas eu trabalhei com a gestão, trabalhei na secretaria. Então, você vai conhecendo todos os âmbitos, né? E isso vai te estruturando como profissional, né? Essa experiência vai te auxiliando para que depois você tome a tua decisão naquilo que você realmente se identifica. E depois do estágio, eu comecei numa outra escola. Não, eu fiz o teste da Polícia Militar, né? Saí dessa escola para fazer o teste, mas acabou não dando. E logo eu já entrei numa outra instituição que eu fiquei 15 anos, onde me deu uma base muito grande de questão de organização, de prática, de envolvimento com os pais, essa troca. E hoje eu trabalho na Rede Municipal de Ensino. Mas no piso ali, né? Fundamental 1, onde é a estrutura, a base mesmo. E é onde eu me realizo. Já tive oportunidade para trabalhar em gestão, mas eu prefiro mesmo a sala de aula, onde a gente vê essa troca com as crianças e é onde a gente se realiza, né? É o que a Rubia falou ali em questão de mídia, de estrutura. A gente que tem aí uma experiência maior, a gente vê que esses recursos se diferem muito, né? Eu sempre trabalhei numa empresa privada, né, particular, onde a estrutura para você dar uma aula é totalmente diferente de uma rede municipal de ensino. Então, o professor tem que estar em constante busca, né, e atrás de subsídios para você dar uma boa aula, para você fazer a diferença, porque não adianta você querer estar realizado e não fazer teu papel, né? Exatamente. Toda vez que se fala sobre docência, eu sempre lembro de alguns filmes que eu já assisti. Tem um filme que eu gosto muito, que é Escritores da Liberdade. Uhum. Então, eu até sugiro para vocês assistirem também. E de tempos em tempos eu assisto também para relembrar um pouco.
E tem muito a ver com o que você falou, né? Os professores também, quando eles começam a fazer a sua formação, a ideia de atuação é uma. Quando você chega no campo, é outra. Totalmente diferente. A prática é a mesma com a teoria, né? Temos ali a base teórica para a gente aprender e saber como atuar, mas chegando lá no campo é diferente, né? Muito. E nesse filme fica bem retratado isso, né? É uma professora, só dando um pequeno spoiler do filme, né? Depois vocês assistem. É uma professora recém-formada, cheia de vontade, cheia de planos e projetos para aplicar e quer ensinar. Aí ela chega na escola e já leva um balde de água fria, porque daí coloca numa turma com os alunos que nenhum professor quer, e aí não tem muito apoio da diretoria, não tem o apoio dos outros professores, recebe mais crítica, porque ela quer fazer a diferença, ela quer fazer aquilo que ela aprendeu. E aí chega lá e os professores, não, aqui não é bem assim, calma, e aí começa a colocar um monte de freio, um monte de empecilhos, né? E aí o interessante é que em vez dela desanimar, ela fala, não, eu vou aplicar o que eu aprendi. E com muita dificuldade ela vai e ela vai conquistando o espaço, ela vai conquistando as pessoas, ela vai conquistando os alunos, e aquela turma que ninguém queria se torna a melhor turma da escola. E aí é um filme baseado em fatos reais, e aí no final eles escrevem um livro, ela incentiva que cada um deles escreva, né, durante as aulas. Começa com seus sentimentos, com as vivências, porque eles não conseguem se expressar, nem em sala de aula, nem uns com os outros. E aí no final eles escrevem um livro, por isso que o filme chama-se Escritores da Liberdade. É bem bacana, acho que foi lançado, isso aconteceu acho que em 96, 99, acho que foi quando eles lançaram o livro. Para ver como o professor é um agente de transformação, Sim, né? Exatamente. Mas ele precisa estar transformado para poder fazer isso na sala de aula, né? E assim, apesar de a gente saber que é uma profissão que não tem o devido reconhecimento, e a gente pode, se entrar nessa seara que a gente vai trazer muitos debates, né? Vamos ficar um tempão debatendo sobre isso, né? Mas nós sabemos quão importante é, né? Nenhuma profissão se faz sem ter alguém para ensinar, né? Sem ter a figura do professor, literalmente, né? Mas vamos voltar aqui então, não vamos fugir do nosso bate-papo. Nós estamos aqui agora no nosso segundo bloco falando sobre atuação profissional. Então, no comecinho vocês falaram que tiveram uma influência familiar. Mãe. Familiar. Muito bem. Para vocês verem, a família é a primeira influência, né? É como se fosse várias cápsulas que acontecem, né? Que nós temos na nossa vida. E a família é a primeira influência que nós temos. Nós recebemos, né? Isso, é a base. Começa ali com os pais, com os irmãos, com os familiares mais próximos. Mas às vezes acontece, nós temos outras influências também. Às vezes um professor do ensino fundamental, às vezes um vizinho, um parente que também atua em alguma profissão, e aquilo nos chama a atenção, né? E é importante ter essa referência, né? Quando a gente tem em casa é melhor, mas quando a gente não tem, a gente vai procurar. Eu não tinha uma referência muito forte em casa, porque meus pais, infelizmente, não tiveram oportunidade de estudar. Minha mãe e meu pai, eles vieram do interior e foram para a cidade para poder dar uma vida melhor para nós. E aí se preocuparam com o alimento da casa, né? E aí não conseguiram dar sequência nos estudos. Mas acontece com a maioria também, exatamente, né? Exatamente. E aí acaba não tendo essa influência, né? Ou esse poder de auxiliar, de ajudar, né? Tanto é que quando eu chegava em casa, ali nos primeiros anos do ensino fundamental, eu falava, mãe, me ajuda com isso. Ela falava, filho, como é que eu vou te ajudar? Procura teu irmão mais velho. Ou então, amanhã você fala com a professora, porque ela também... Na época eu não entendia, né? Hoje, claro, faz muito sentido e tudo mais. Mas se esforçaram dentro das suas condições e capacidade para ajudar, né? Mas o que acontece? Nós temos, como eu falei, eu vou continuar insistindo nessa pegada de a influência que nós temos como pais, né? E você sabe que a nossa mãe, ela foi para a faculdade, ela fez magistério já com a gente, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. E ela foi fazer o magistério, porque até então ela tinha sido doméstica, né? Ajudado meu pai a criar os filhos, né? Então ela foi sob a influência de uma irmã que já era professora na época, que a professora Neide também tem uma trajetória bem bacana como professora de geografia na rede estadual do Paraná. Então, ela foi sob a influência da irmã. Ela falou, você tem que estudar, ela falava para minha mãe, né? Você não tem idade para estudar.
Você precisa se formar. Então, aos 40 e poucos anos, ela foi fazer o magistério. E ela é um grande exemplo, né? Com 60 anos, ela foi para a faculdade, ela se formou. Que bacana, e, né, que legal. fez pós-graduação e ela cuidava de uma sala de recursos, né? E ela tinha um amor por aquilo que ela fazia. Então, isso é uma inspiração para nós, né? Com certeza. Então, e falando novamente sobre isso, reforçando essa influência, nós temos que usar essa influência que nós temos com as pessoas à nossa volta, né? Seja filho, seja sobrinho, seja alunos, colegas, vizinhos, né? Porque muitas vezes as pessoas também passam por aquilo que a gente já passou. Tá, eu preciso fazer a minha escolha e agora, o que eu vou fazer? Ou eu deixo os outros decidirem por mim? Eu não sei o que eu... Tem um velho ditado, né? Que fala que se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar está bom. Mas aí nós entramos naquela seara que vão ser pessoas que às vezes não vão fazer uma formação acadêmica, vão direto para o mercado de trabalho por necessidade também de ajudar a família ou porque não tiveram um apoio ou a devida orientação. E aí vão se tornar profissionais que não vão se sentir bem. Eu fui para isso porque foi o que deu. Ou foi o que me sobrou. E talvez para por ali também, né? Exatamente. E param de sonhar, e param de querer conquistar, de se desenvolver, né? Hoje em dia a gente tem muitas oportunidades, né? Nós que somos pais, de mostrar aos nossos filhos, né? As possibilidades que eles têm, né? Só que não deixar isso lá para o ensino médio já no último ano, porque é muito precoce para eles decidirem, né? Existem várias feiras de profissões, né? De instituições que acabam mostrando essas profissões, se não tem talvez um exemplo dentro de casa ou não tenha nenhuma ideia em mente, né? De conhecer esses ambientes que mostram essas possibilidades para que eles possam fazer as escolhas, né? E talvez, quanto mais cedo isso começar, vai trazendo novas ideias para que ele possa fazer uma escolha assertiva, né? Isso. Então, talvez lembrar desses momentos e não deixar lá pro finalzinho, né? Desde pequeno a gente já pode ir instigando e mostrando para eles, né, esse processo de escolha. Talvez eles tenham mais clareza depois para a escolha deles, né? Exatamente, porque quanto mais cedo eles começarem a pensar sobre isso, mais eles vão trabalhando na mente deles, né? Sim. Para não deixar lá para o último momento e daí em cima da hora, chegou a hora de fazer vestibular, o que eu faço? Faço para qualquer coisa, porque se eu passar, um ganho. Tá tudo certo. E a ideia não é essa, né? Não é fazer por fazer, mas é fazer para o nosso desenvolvimento pessoal também, para que a gente se sinta bem como um ser, né? Tem a como satisfação pessoa. naquilo que faz. Exatamente. Então, estamos chegando aí próximo ao término do nosso encontro. Como eu falei, um bate-papo é assim. Quando a gente menos espera, já passou o tempo e a gente nem viu que o tempo voou, né? É um bate-papo gostoso. Isso. Eu estou muito feliz por vocês terem aceitado estar aqui conosco, conversar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Eu sei que o tempo é curto. Eu sei que tem muita história que vocês gostariam de compartilhar, vivências, experiências, né? A gente também vai se emocionando porque a gente vai lembrando, né? Lembrar da nossa história, lembrar do nosso ser, de como foi a nossa trajetória. Nós sabemos. Só nós sabemos aonde o calo apertou, aonde foi difícil, onde foi fácil, como a gente se sentiu naquela época, nesses momentos. Então, muito obrigado por vocês compartilharem um pouquinho da história de vocês. Em outro momento, nós voltamos a conversar um pouco mais sobre outras vivências e outras experiências também. Mas para nós finalizarmos o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de convidar vocês a nos ajudarem com uma reflexão. Deixe uma breve mensagem para quem está nos ouvindo sobre a importância, um pouquinho mais, né? Porque a gente já falou tanto sobre isso hoje, mas sobre a escolha profissional, a escolha acadêmica e profissional. Rúbia, o que você acha que seria interessante, que você sente no momento que você poderia compartilhar com a gente aqui? Para quem está nos ouvindo, pode ser para quem está começando a sua trajetória acadêmica, pode ser para quem já está e acha que precisa mudar, que não se encontrou ainda. Então, para aqueles que estão iniciando a sua jornada de escolhas, né? Para a vida, seja ela de atuação profissional ou acadêmica, pesquise, converse com seus mestres, com seus pais, com amigos, vá em instituições para conhecer, participe de feiras. Isso abre assim, a nossa mente, né, no que conhecer um pouco mais de cada profissão. Se tiver a oportunidade de poder fazer um estágio, como a Jaqueline trouxe para nós hoje, né, é de grande valia.
né? Que isso dá a possibilidade de você fazer a mudança antes de começar a sua trajetória acadêmica, né? Você poupa tempo. E aquele que ainda já fez a sua escolha, não está satisfeito com aquilo que faz hoje, não tem prazer naquilo, conhecer também. Nunca é tarde para começar a estudar. Nunca é tarde para fazer uma transição de carreira. Eu estou fazendo isso, né? E é super válido. Muito bem. Muito obrigado. Imagina. Jaqueline? Eu tenho para dizer que, independente do tempo, independente, né, da sua formação ou já da sua escolha, o principal que, pelo menos eu tenho na minha vida, é o que eu estou fazendo, eu estou transformando, né, a mim mesmo ou aos outros. Será que o que eu estou fazendo com amor? A principal palavra que eu tenho na minha vida é o amor. Né? Se eu vou trabalhar e vou fazer com amor, se eu vou me sentir realizada, eu estou no lugar certo, estou no caminho certo, né? Porque o financeiro vem de qualquer forma, o professor sabe muito bem disso, que ele se adapta em qualquer coisa, né? E se aperta aqui ou ali, ele acha uma estratégia de como auxiliar isso, porque ele ama o que faz, né? Independente do que venha de retorno para isso, se ele está satisfeito, se ele faz com amor, está no caminho certo, né? Então, que vocês possam também ter isso estabelecido na vida de vocês, que vocês possam ser felizes, porque a gente está nessa vida para ser feliz. Exatamente. Né? Muito bem. Professoras, professora Rúbia, professora Jaqueline, novamente, foi uma satisfação muito grande, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Nós fazemos esse bate-papo falando um pouquinho sobre a história, sobre a vivência, sobre a trajetória de vocês, acadêmica e profissional, compartilhando essas experiências, né? Muito obrigado novamente. Pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo encontro.